Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível por Jesus. Bom dia, Nanda, Sara, Laís, Sueli, Marcos, Carla, Fê, Michele. Bom dia, amados. Bom dia, minha amada, tudo bom? Bom dia, Everton, Elinha, bom dia, bom dia. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia, amados. Que essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que a gente continue firmes nos caminhos do Senhor. Que a gente busque cada vez mais o nosso Deus maravilhoso. Que a gente ore cada vez mais, louve cada vez mais, busque cada vez mais, amados. O nosso louvor invade o céu, amados. Que seja assim todos os dias das nossas vidas. Bom dia, Nerli, Ana, Fê, Gabi, Mauro. Amém, 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 Sueli, amém. Amados, que esse seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de boas notícias chegando, um dia onde a gente ande firme nos caminhos do Senhor, um dia que a gente, sabe, esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia em branco, um dia que nós temos para fazer o que precisa ser feito, para ajustar o que precisa ser ajustado, que a gente celebre, amados, celebre esse dia, essa paz em branco que temos, amando o nosso Deus maravilhoso, comemorando a vida, comemorando esse presente maravilhoso que Deus nos deu, honrando e glorificando sempre ao nosso Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Rubi, bom dia, queridos. Amados, hoje nós vamos falar sobre o sentimento de solidão, o sentimento de traição, que às vezes muitos de nós podem, né? A gente está passando por isso e a gente, sabe, fica assim pensando, poxa, mas essa pessoa que eu não imaginava, não pensei que ela pudesse fazer isso comigo. Sabe, amados, Jesus é o nosso modelo de vida. E quando a gente vai ler, né, sobre Jesus, quando a gente vai meditar na palavra do Senhor, quando a gente vai conhecer cada vez mais Jesus, a gente vê tudo que Jesus passou por tantas pessoas, né? Com tantas pessoas. E tantas pessoas fizeram coisas que os discípulos, né, abandonaram Jesus. Todos eles abandonaram Jesus. Imagina as pessoas andando com você intimamente, 3 anos, e no momento que você mais precisa delas, as pessoas simplesmente te deixam, viram as costas, saem correndo e dizem que não te conhecem. Não conheço, não sei nem quem é. Que foi como aconteceu com Jesus. E eu vou ler para vocês a passagem de Pedro disse isso. Não sei quem é. Não sei quem é. Então, amados, vamos ver o que aconteceu, o que Jesus fez, mas que a gente sempre mire no Senhor Jesus para saber lidar com toda e qualquer situação. Que a gente sabe que nosso Jesus maravilhoso é misericordioso, que Ele nos ensina, que a Bíblia tá recheada de ensinamentos para a gente saber o que fazer em cada situação que a gente enfrenta. Tá bom, meus amados? Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Pai amado, Pai querido, nosso Pai que nos protege, nos ama, nos blinda, nos guarda nas suas asas de amor. É uma honra estarmos na sua presença, pelo poder e autoridade do nome que está acima de todos os nomes. Do nome de Jesus. Pai, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada por esse dia, por essa oportunidade, Pai. Por esse presente do Senhor para cada um de nós, Pai. Que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Pai, ajude-nos a perdoar aqueles que precisam ser perdoados, Pai. Ajude-nos a liberar o nosso coração, que a gente não tenha raiva, rancor, mágoa, Pai. Ainda que pessoas façam coisas contra nós, Pai. Elas estão fazendo contra o Senhor, Pai, porque o Senhor está em nós, Pai. E que a gente fique, Pai, cada vez mais, Pai, andando em amor, como o Senhor pede para a gente fazer, Pai, andar em amor. Pai, a gente não quer andar conforme a sua palavra, Pai. A gente não quer ficar guardando coisas, sabe? Ter raiva, mágoa, tristeza de pessoas que nos traíram, apunhalaram pelas costas, de
pessoas que fizeram coisas que a gente jamais imaginou que elas fossem capazes de fazer. Pessoas que fazem coisas, Pai, para nos magoar, nos entristecer, nos ferir, tentam puxar o tapete. Não queremos, Pai. É difícil muitas vezes, Pai. Nós confessamos que é difícil muitas vezes como seres humanos, Pai, liberar o nosso coração, ter esse grau de maturidade, de amor tão grande, Pai. Mas nós reconhecemos que precisamos da sua ajuda. E veja, esquadrinhe nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração e nossa mente, Pai. E veja a nossa real intenção de ser assim e de fazer assim que o Senhor pede pra gente fazer, Pai. O que o Senhor pede pra gente fazer, Pai, é o que nós queremos fazer, Pai. Por isso dizemos nesse dia que pode ser difícil para nós, mas nada é impossível para o Senhor, Pai. Então reconhecemos que precisamos da sua ajuda, Pai, para termos o nosso coração puro, para termos o nosso coração liberado, Pai, para que as coisas novas venham, para que coisas maravilhosas e grandiosas aconteçam nas nossas vidas, Pai. Para que o novo chegue nas nossas vidas, nós precisamos abrir mão do velho, abrir mão, Pai, daquelas coisas que muitas vezes ficamos agarrados, pessoas, situações, que ficamos ali agarrados, Pai, que foi lá no nosso passado. Ajude-nos, Pai, a nos livrar disso, Pai. Não queremos mais ficar presos a nada do passado, Pai. O passado fica no passado, queremos saber daqui para frente como será a nossa vida. O que vai acontecer, o que o Senhor tem para nós, que a gente ande cada vez mais conforme o Senhor pede para a gente andar, Pai. É um desafio, mas por amor, nós queremos, Pai, nós queremos ser assim, Pai. E sabemos que quanto mais a gente obedece a sua palavra, Pai, mais paz temos, mais amor temos, Pai, mais gratidão temos, Pai. Mais a gente consegue transbordar na vida das outras pessoas em amor, Pai. E sabemos que quanto mais a gente abençoa todas as pessoas, Pai, ao nosso redor, abençoa todas, Pai, todas as pessoas que o Senhor coloca nos nossos caminhos, Pai. Quanto mais a gente ora por elas, quanto mais a gente as ama, quanto mais a gente as abençoa, Pai, mais tudo isso volta para nós mesmos, Pai. Mais isso volta para as nossas vidas, Pai. Que a gente transborde cada vez mais, Pai, em amor, Pai. Que a gente estenda a mão, Pai, para aqueles, Pai, que nos viraram as costas quando a gente mais precisou, Pai. É um desafio, mas nós queremos, Pai. Queremos evoluir, queremos ser pessoas melhores, Pai. Queremos, Pai, fazer tudo o que o Senhor pede para a gente fazer, Pai. Que a gente alcance essas pessoas, Pai. Que elas vejam, Pai, o Senhor refletido em nós através do amor, Pai. Que exala de todo o nosso ser, Pai. E isso não vem de nós, Pai. Isso vem do Senhor. Então nós somos gratos, Pai. Gratos porque o Senhor, Pai, é amor. E o Senhor nos ensina a andar em amor. Obrigada pela sua infinita misericórdia e bondade, Pai. Obrigada pela sua graça, obrigada pelo seu favor, obrigada pelas suas bênçãos, Pai. Que a gente sempre, Pai, siga aquilo que o Senhor diz que é pra gente fazer, Pai. Que a gente obedeça ao Senhor, Pai. Que a gente não fique teimando, que a gente não fique forçando uma situação. Que a gente não fique, Pai, falando das pessoas jamais, Pai. Por favor, ensina-nos, Pai. Queremos ser pessoas melhores e mais evoluídas todos os dias, Pai. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos a andar, Pai, como o Senhor quer que a gente ande, Pai. Que a gente quer que o Senhor olhe pra gente, Pai, e fique feliz. A gente quer ver o seu sorriso, Pai, na gente. Obrigada, Pai. Nós somos gratos por tudo o que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e para sempre, Pai. Obrigada porque o Senhor é o início, o fim de todas as coisas. Obrigada porque no Senhor nós encontramos a plenitude de tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Obrigada por estar conosco 24 horas por dia. Obrigada por jamais nos deixar, jamais nos abandonar, Pai. Pai, não permita que o sentimento de solidão, o sentimento de vazio tome conta do nosso ser, Pai. Mas que nós, cada vez mais, Pai, desfrutemos da sua presença. Cada vez mais a gente saiba, Pai, que o Senhor está sempre conosco, Pai. Tira a venda dos olhos, os tampões dos ouvidos para aqueles, Pai, que ainda não sabem disso, Pai, que ainda não desfrutam da sua presença, Pai. Que eles saibam que são totalmente amados, Pai. Que eles saibam, Pai, que o Senhor está sempre, sempre, sempre com cada um de nós, Pai. E tudo aquilo, Pai, se é motivo para a gente se preocupar, aquilo ali é importante para o Senhor, Pai. E o Senhor quer saber, o Senhor quer ouvir de nós, Pai. O Senhor quer nos aconselhar.
guiar. O Senhor quer mostrar pra gente, Pai, o caminho que a gente deve seguir para sair daquela situação, Pai. Então ajude-nos, Pai, sermos pessoas, Pai, que sempre, Pai, busque sempre o Senhor em primeiro lugar. Busque sempre a sua face, Pai. Entregue o coração completamente ao Senhor. Não importa, Pai, seja uma situação desafiadora, algo inesperado que aconteceu, uma punhalada nas costas, alguém tentou puxar o tapete, algo inesperado aconteceu, Pai, nas nossas vidas, algo que a gente não sabia, mas o Senhor pôs na luz para nos mostrar, para que a gente não ficasse mais andando sem saber que aquilo ali estava acontecendo, Pai, mas que a gente seja grato, porque o Senhor nos mostrou aquilo ali, Pai, que estava oculto, o Senhor pôs na luz para que a gente pudesse resolver, para que a gente pudesse saber e para que a gente pudesse fazer aquilo que precisava ser feito nesse tempo e avançar para um tempo novo, Pai. Que a gente busque sempre o Senhor em primeiro lugar e que a gente seja grato, Pai. Grato por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos, Pai. Ficamos tristes, chateados. E perdoa-nos por isso, Pai. Porque o Senhor estava nos dando um belo de um livramento, Pai. Que a gente seja grato quando algo acontece. Fale, Pai, obrigada. Porque o Senhor é que sabia e sabe o que acontecer com aquela pessoa daqui a pouco. O Senhor é que sabe, Pai, o que é, Pai, que podia acontecer se a gente fosse para aquele caminho. O Senhor é que sabe o que poderia acontecer se a gente insistisse e forçasse uma situação que já não cabia mais, Pai, na vida de todos nós. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de fazermos a coisa certa. Nós reconhecemos nesse dia nossa completa dependência do Senhor. Obrigada pelo seu amor. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto, Pai. Obrigada por esse tempo. Eu oro, Pai, e agradeço por cada pessoa que está aqui presente, Pai. Das pessoas que vão acompanhar a live agora, das pessoas que vão acompanhar a live depois, Pai. Eu oro, Pai, para que os corações sejam cicatrizados, Pai. Eu oro, Pai, para que elas tenham paz, para que elas tenham alegria. Muitas pessoas, Pai, há muito tempo não sorriem, Pai. Há muito tempo elas não riem, Pai. Elas estão tristes, amarguradas, Pai. Estão presas em situações que aconteceram, Pai. Decepções que elas não esperavam, Paizinho. Por favor, Pai, traga cura, cicatrização de alma, Pai. Um tempo novo, motivos para rir, ânimo ao coração, Pai, de todas elas. Obrigada, Paizinho. Nós te agradecemos por esse dia e nós oramos em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Obrigada. Obrigada também, né, amados? Obrigada e amém. Amém, amém, amém. Obrigada nunca é demais, né, amados? A gente agradecer, a gente ser grato nunca é demais. Não tem limite, né? Pra gratidão. Amados, como eu estava comentando, né, o sentimento de solidão, a traição, coisas que acontecem, pode acontecer em várias situações, seja no relacionamento, seja em algo na família, seja no trabalho, seja alguma amizade, seja alguma pessoa que você ouvia falar sobre Jesus e de repente você viu que a vida da pessoa é completamente diferente, você fala, nossa, eu não podia imaginar isso, a pessoa fala uma coisa sobre Jesus, depois o que ela vive é completamente diferente e muitas vezes, amados, essas coisas faz com que a gente se afaste do Senhor, faz com que a gente se decepcione com Deus. E não é, amados. A gente precisa saber, precisa ter sabedoria, saber discernir as coisas, amados. Quanto mais a gente tem intimidade com Deus, menos essas coisas nos afetam, amados. Porque nós temos o nosso relacionamento com Deus. Então a gente pode se decepcionar com uma pessoa, algo pode acontecer ali, algo pode acontecer de outra forma que a gente imaginava que fosse acontecer, mas nós estamos firmes no nosso relacionamento, na nossa intimidade, no nosso quarto, no nosso secreto com Deus. Nós temos intimidade com Ele. Então pode vir o que vier, pode acontecer o que for, amados. Nós continuamos firmes, nós continuamos orando, nós continuamos agradecendo, porque nós temos relacionamento com Deus. E aqueles que têm os olhos fitos em Jesus, o rosto jamais mostrará decepção. Então, quanto mais a gente olha para Jesus, quanto mais a gente mira em Jesus, mais a gente vai viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque a gente não perde tempo, amados, não perde tempo. É daqui pra frente, aconteceu aquilo ali, a gente sofre um dia, vai lá, chora e ora para aquelas pessoas, fala, Pai, me ensina, e segue, amados, e segue. Muitas vezes pode ser difícil, amados, mas a gente precisa aprender
a evoluir, a sermos pessoas melhores a cada dia, entregar tudo nas mãos do Senhor e que jamais, amados, a decepção com algum homem atrapalhe, a homem que eu digo, seres humanos, atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. E Jesus, nosso amado, perfeito Senhor Jesus, nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador, Ele que é nosso modelo, nosso exemplo, o maior líder, já passou pela terra, nosso mestre, nosso mentor, nosso guia, nosso grande professor também, né, amados? Jesus é nosso Deus maravilhoso que tudo nos ensina. Quando ele esteve aqui na terra, amados, a gente pode ver na Bíblia, quando a gente lê, quando a gente medita na palavra, tudo que ele nos ensina, tudo que ele passou. Não há nada que a gente passe que Jesus não tenha passado quando esteve aqui na terra, amados. E eu vou ler para vocês, sabe, amados? Uma passagem, e quantos de nós acabam não fazendo isso? Uma passagem que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou ler em Marcos e vou ler um pedaço lá em Lucas também. Que Jesus tinha muitos discípulos, ele tinha 12 mais próximos, ele tinha 3 bem chegados, amados, bem chegados. Pedro, Tiago e João. Pedro, tem uma passagem aqui que Jesus diz, lá em Marcos 14. Marcos 14, a partir do versículo 27. O subtítulo é Jesus prediz que Pedro o negará. Imagina, amados, eles andaram com Jesus 3 anos, eles viram as maravilhas, os milagres, as curas, tudo que Jesus fez pelas outras pessoas, os ensinamentos. Jesus abria a boca, ficava todo mundo maravilhado com o ensinamento, falando: quem é esse? De onde vem isso? Certamente ele é o Filho de Deus. E veja bem, disse-lhe Jesus, no versículo 27, Marcos 14, versículo 27, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vamos lá agora para Lucas. Peraí, amados. Peguei uma passagem em Marcos aqui que eu quero ler. Outra. Bom, então lá Marcos 14. E continua no 14 agora, só que vamos pular lá pro 66. Jesus já tinha sido preso. Isso aqui foi, esse trecho que eu li agora foi antes de Jesus ser preso. Aí Jesus vai preso e aí a gente pula lá para o versículo 66, ainda do capítulo 14 do livro de Marcos. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo, Pedro o negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar.
Ai, amados. E agora a gente vai lá para Lucas. Eu gostaria de ler uma parte aqui do que acontece nessa mesma passagem, amados. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 60. Mesma coisa, todo mundo lá dizendo, certamente você é um deles, você andava com Jesus. Ele lá, não, não, não. E lá no versículo 60, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, ou seja, Pedro estava ali falando, continuando ali a negar Jesus, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se, era isso que eu queria ler. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Sabe, amados, quantas vezes acontece isso com a gente? Seja alguém que fez alguma coisa pra gente, sabe, a pessoa tá ali, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu te amo, você é incrível, seja em qualquer área da vida, amados. Qualquer área. Fala, não, eu admiro você é isso, você é aquilo tudo, né, amados? Que a gente sabe que às vezes as pessoas falam e fica ali o nosso ego sendo alimentado, por isso que a gente precisa alimentar sempre o nosso espírito, cada vez mais, né, amados? Mortificar a carne e vivificar sempre o espírito. E aí as pessoas ficam assim, não, eu vou estar sempre junto, vou estar sempre contigo. Nossa, você é meu melhor amigo, você é meu melhor amigo, você é meu isso, você é meu aquilo. Aí acontece alguma coisa nas nossas vidas, amados. E a pessoa vira as costas e vai. Como se nunca tivesse conhecido você. Como se nunca tivesse desfrutado da sua mesa. Como se nunca tivesse compartilhado tantas coisas na sua vida. Como se nunca tivesse vivido coisas que só vocês viveram juntos. Simplesmente a pessoa vira as costas e vai. E quem fica, amados, muitas vezes fica ali dilacerado por muito tempo, a vida fica ali paralisada. É um desafio, Mas aqui está dizendo o que a gente precisa fazer, amados. Ao invés, é exatamente o oposto do que a nossa carne quer fazer. Nossa carne quer fazer o quê? Sair falando mal daquela pessoa, sair ofendendo aquela pessoa, contar pra todo mundo tudo aquilo ali que a pessoa fez. É ofender, é torcer pelo pior, falar, vai ver só. É agir por vingança, por raiva, por ódio. Mas o que Jesus pede pra gente fazer é exatamente o contrário, amados. Esse aqui, amados, essa parte aqui onde diz que o Senhor, quando Pedro tá falando, não conheço, não sei quem é, imagina, amados. Ele andou com Jesus 3 anos de forma íntima, compartilhava da mesa, compartilhou dos milagres. Jesus, sabe, amados, fez todas aquelas maravilhas junto e considerava Pedro estava ali perto dele intimamente. E na cara de Jesus, quando alguém falou assim, você estava andando com aquele homem, você estava andando com Jesus, na cara de Jesus ele falou, não sei quem é, não conheço. Isso pode acontecer com a gente também, amados. Tanto de um lado, como do outro. Como de alguém que vai vir as costas pra gente e fala, não sei quem é. Parece até que a pessoa tem lepra, né? Não sei. Nossa, fulana? Não sei nem quem é. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente dá um passo em falso. Ou quando algo nos acontece que a gente nem imaginou que pudesse acontecer, amados. Tem gente que vira as costas e vai. Tem os que ficam? Tem, com toda certeza. Mas tem os que viram as costas e vão. E aí, o que Jesus fez, amados? Quando Pedro, na cara dele, estava dizendo, não sei quem é, não conheço. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Eu fico imaginando, amadas, a vergonha que Pedro não deve ter sentido nessa hora. Na frente de Jesus, fala, não sei, não conheço, não sei quem é. E Jesus vai, vira e olha no olho dele. No olho dele. Mas Jesus, amados, esse olhar de Jesus, que muito provavelmente é diferente do que a gente olharia
E às vezes pode acontecer da gente olhar para essas pessoas que falam na nossa cara, não sei quem é fulano, não sei, nossa, não sei, não era amigo não, conhecido. É um colega, sei quem é. Sei quem é, não, tem muito tempo que eu não falo com essa pessoa, nem sei. Provavelmente a gente olhar pra essa pessoa com ódio, com raiva. No nosso olhar é tá assim, você vai ver. No nosso olhar é tá ali vingança. Só que Jesus olhou para Pedro com amor. Ai, Paula, que loucura é essa? Sim, amados, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, aqueles que pensam que sabem tudo. Porque essa é a tendência natural, ter raiva, ódio, condenar, ver no olho, meu olhar, aquele ódio, você vai ver só, hein? Você vai ver só, imagina Jesus preso, amados. Ele olhou com um amor. Foi aquele olhar assim, eu te falei que você ia fazer isso, mas eu tô aqui te olhando com amor. Mas Pedro saiu de lá e chorou amargamente, de remorso, de tristeza. E quantas vezes, amados, isso acontece? Isso pode acontecer tanto com alguém nas nossas vidas que vai, mas a gente olha pra pessoa com amor. Às vezes a gente faz exatamente o contrário do que aquela pessoa espera que a gente vai fazer. Aquela pessoa faz alguma coisa com a gente e ela já espera. Ah, porque agora ela vai contar pra todo mundo, ele vai contar pra todo mundo, vai condenar, vai não sei o quê. Mas a gente olha pra aquela pessoa com amor. E esse simples olhar, simples, né? Simples, porque não é bolinho, amados. Mas quando a gente vive isso, nós mesmos estamos livres. Nós mesmos estamos andando em amor, andando em paz, andando nas coisas que o Senhor tem pra nós. A gente está liberando o nosso próprio coração. Quando a gente olha com amor pra alguém, pra alguma situação, olhar no olho daquela pessoa com amor, a pessoa se sente mal. Fala, nossa, como é que eu pude? Que tipo de pessoa sou eu? Que quando ele mais precisou de mim, quando ela mais precisou de mim, eu virei as costas. Eu não mereço nada. Eu não mereço a consideração daquela pessoa. Eu tenho até vergonha de olhar na cara daquela pessoa. Eu vou até desaparecer aqui, porque eu tenho vergonha se um dia eu encontrar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa me olhou com amor quando eu virei as costas para ela. No olhar dela eu vi perdão. No olhar dela eu vi amor. Nos gestos, nas atitudes dela eu vi amor. Isso, amados, é a gente liberando o nosso próprio coração, amados. Eu sei, vocês podem estar pensando, mas você não sabe o que aconteceu, o que aquela pessoa fez. Mas, amados, você ficar preso nisso é muito pior para você. Então, quanto mais você olha para aquela pessoa com amor, o que não significa, amados, aceitar. Que em momento algum está dizendo que Jesus aceitou, Jesus concordou com isso aqui que Pedro fez. Que Pedro falou, não sei quem é, na cara de Jesus. Em nenhum momento está dizendo aqui que Jesus se alegrou com isso, que Jesus aceitou isso, que Jesus achou isso bacana, que o coração de Jesus se encheu de alegria. Não. Está dizendo que Jesus olhou nos olhos dele. E outra grande lição aqui, amados. Quantas vezes fazem alguma coisa contra nós? Ao invés da gente olhar para aquela pessoa com amor, ao invés da gente buscar e resolver aquilo ali, a gente vira também, a gente se esquece daquilo ali. A gente não quer nem saber, não quer olhar. E fica aquela ferida aberta, fica aquela situação ali mal resolvida. Aí você tenta sufocar. Daqui a pouco aquela situação, aquela pessoa, puf, te salta de novo. Porque aquela ferida estava aberta. Aquela ferida não foi cicatrizada. Precisa ser cicatrizada para avançar, amados. Ande em amor. Olhe para essas pessoas com amor. Por mais desafiador que isso seja, por mais loucura que isso seja, amados, faça aquilo que Jesus pede para a gente fazer. Andar em amor. Orar por aqueles que nos perseguem. Abençoar aquelas pessoas, amados, que estão ali, que podem fazer isso, podem olhar nos nossos olhos e falar, não sei quem é. E, amadas, imagina como Jesus não estava sentindo esse momento sozinho. E mesmo assim ele amou. Porque todos os discípulos abandonaram Jesus. E Pedro, aquele que ali a pouco estava dizendo, ainda que todo mundo te abandone, eu nunca vou te abandonar. Ainda que todos te deixem, eu nunca vou te deixar. 3 vezes na cara de Jesus. Falou, não sei quem é. Não sei quem é. Então, amados, é grande lição
de Jesus aqui nessa passagem que está na Bíblia. Está em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente encontra essa palavra. Saiba, amados, que Deus é fiel. Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos deixa. E é exatamente porque Jesus, quando esteve aqui na terra, amados, Jesus 100% homem, 100% Deus. Não adianta a gente tentar entender, amados. É receber e aceitar pelo nosso espírito, amados. O próprio Espírito de Deus testifica o nosso espírito, amados. Jesus está tão vivo quanto nós. Porque ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele passou por tudo isso que nós passamos. Então, quando nós passamos por isso, amados, ele é fiel, está com a gente para nos orientar, nos mostrar. Ele já nos mostrou na palavra, mas ele também nos mostra que caminho que a gente deve seguir com isso que aconteceu. Porque ele passou, amados. Ele foi traído. Ele foi abandonado. Ele foi rejeitado. Imagina a dor de Jesus, amados. O que dói mais? Aquelas pessoas, sabe, que falaram, não, condena Jesus. Crucifica Jesus, não é Barrabás, não, é Jesus. Aquelas pessoas, aquilo ali certamente doeu. Certamente doeu. Mas a hora que os 12 discípulos saíram correndo. E mais ainda, o momento que Pedro olhou na cara dele e falou, não sei quem é. Porque aqueles que estão próximos, com certeza aqueles que estavam ali, condena Jesus, crucifica Jesus. Certamente aquilo ali doeu. Mas pode ter certeza que doeu muito mais. A hora que Pedro olhou na cara dele e falou, não sei quem é. E ainda assim Jesus o perdoou, amados. Que depois a gente vai ver, nós já falamos na Bíblia, nós já falamos aqui na live sobre essa passagem maravilhosa que Jesus ajeita tudo isso, amados. Depois, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita e Jesus vai atrás de Pedro para restaurar. 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama. 3 vezes, Pedro o negou. 3 vezes, Jesus pergunta se Pedro o ama. Jesus liberta, amados, com esse amor. Jesus cura, Jesus foi atrás de Pedro. E falou, Pedro, tu me amas? O Pedro falou, sim, eu te amo. Mas depois de tudo isso, Pedro, tu me amas? Amo sim, eu te amo. 3 vezes Jesus perguntou. 3 vezes ele negou. 3 vezes ele falou que amava Jesus. Jesus sempre nos perdoa, amados. E Jesus sempre nos ensina a perdoar. Como mesmo Pedro pergunta para Jesus, mestre, se alguém faz alguma coisa contra nós, nós temos que perdoar 7 vezes, né? Tentou, né? Jogou. Porque a gente faz isso com Jesus, né? Jesus, se tal coisa acontecer, é isso aqui que eu tenho que fazer, né? Esse pouquinho aqui que eu tenho que fazer para alguém, né? O que Jesus respondeu? Pedro, o perdão, você precisa perdoar. E fica para todos nós, amados. 70 vezes 7. Que loucura é essa? É isso que Jesus diz pra gente fazer, amados. Perdoar 70 vezes 7. Aqueles que fazem alguma coisa contra nós, amados. Perdoar 70 vezes 7. Pode ter certeza, amados. Por mais difícil, todos nós passamos por situações assim. Que a gente se decepciona. Mas quanto mais a gente perdoa, 70 vezes 7. O que não significa, amados, aceitar aquilo ali que aconteceu. Achar aquilo ali legal. Achar que realmente a pessoa estava certa quando fez aquilo. Perdão não tem nada a ver com isso. Por isso que as pessoas não perdoam. Porque elas não entendem o que é o perdão. Elas acham que por não perdoar, ela está dizendo, eu não aceito, eu não concordo com aquilo ali que você fez. Mas na verdade, quando a gente perdoa, amados, a gente está liberando o nosso coração. A gente está liberando a nossa própria vida para o novo de Deus, para as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Porque o nosso coração não está contaminado com nada, com nenhum sentimento contrário àquele que Deus quer que a gente tenha.
Deus diz pra gente andar em amor. E quando ele encontra amor, as coisas acontecem. Mas quando ele encontra ódio, raiva, rancor, querer amaldiçoar, querendo ver vingança, querendo ver a pessoa na pior, não tem como, amados. Não tem como. Porque isso significa que a pessoa está andando de forma contrária à palavra de Deus. Significa que a pessoa não está obedecendo a Deus. Não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, meus amados, que a gente sempre libera o coração para essas pessoas, amados. E vocês podem também, isso pode acabar gerando também um sentimento de solidão, um sentimento de tristeza. Fala, nossa, aquela pessoa que estava ali tanto tempo comigo, contava tanto com aquela pessoa. De repente ela foi lá e virou as costas. Assim como certamente aconteceu isso com Jesus, amados. Pedro virou as costas para ele. Isso pode ter gerado nele, quando todos foram embora também, um sentimento de solidão. Fala, todos se foram. Todos me traíram. Mas ainda assim eu os amo. E ele corrige tudo, amados. E que a gente sempre entregue tudo nas mãos de Deus. Se você tá com dificuldade, amados, de andar pra frente. Tem gente que anda pra trás? Tem. Então, ande pra frente, amado. Se você tá com dificuldade de andar pra frente, se você tá com dificuldade de liberar seu coração. Sabe, amados, o verdadeiro perdão. Porque às vezes tem muitas pessoas que falam assim, eu perdoei fulano, eu perdoei a fulana. Nossa, eu perdoei aquilo ali que aconteceu. Mas a pessoa tá sempre falando daquilo ali. A pessoa sempre volta aquilo ali, sempre dá um jeito de ressuscitar aquela pessoa. Já tá lá na frente, mas dá um jeito sempre de, em conversas, você falar daquela pessoa, falar daquilo ali que aconteceu. E o verdadeiro perdão, amados, é quando você pensa naquela pessoa. Quando você pensa naquilo ali que aconteceu e você não sente nada. Nada. Enquanto você pensar naquela pessoa, às vezes você pode pensar assim, não, mas eu perdoei, com certeza eu perdoei. Mas se você pensar nessa pessoa e teu coração apertar, sentir uma raiva, por algum momento vir um pensamento, por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Isso não é perdão. O perdão é quando você pensa naquela situação, pensa naquela pessoa e você não sente nada. Já aconteceu comigo? Com toda certeza já, amados. Várias vezes. E esse é um desafio diário, amados. Diário. A gente fala, pai, por favor, me ajuda a liberar meu coração para essa pessoa, me ajuda. Eu clamo pela sua ajuda. Eu quero pensar naquela pessoa e não sentir absolutamente nada. Nada. Até o dia que a gente pensa naquela pessoa, daquelas pessoas, né, amados? A gente pensa naquelas pessoas, pensa naquela situação. E a gente não sente nada. E, amados, é um alívio tão grande. É uma paz tão grande. É uma alegria tão grande. Que nem a gente sabia. Quanto? Não tem como a gente saber. Porque eu não sabia quanto que eu precisava liberar verdadeiramente perdão para aquelas pessoas, quando eu passei por isso, que eu precisei liberar. Aconteceu uma coisa aqui, me ajuda a liberar. Outra aqui, me ajuda a liberar perdão, pai. Como amar uma pessoa que faz isso? Como liberar perdão para uma pessoa que faz isso? E quando a gente realmente perdoa, amados, vira uma chave dentro de nós. É tão forte, amados. É tão poderoso. A paz, a alegria, o vigor, a força. Nós somos completamente renovados, amados. É como se a gente, vivesse muitos anos e um dia fala, nossa, que alívio, nem eu sabia que eu precisava tanto desse perdão que eu achei que já tivesse perdoado. Mas quando eu vi que realmente eu perdoei verdadeiramente, porque eu pensei naquela pessoa, pensei naquela situação, não senti nada. Que alívio, que alívio. Que seja assim, amados, sempre na vida de vocês também. O verdadeiro perdão. Não aquele que a gente acha que perdoou, que a gente pode achar que perdoou, mas pensa naquela pessoa, vem aquele coração fechado, aquela tristeza. E quando você pensa naquela pessoa, você não sente nada. Fala, ai, que alívio, que maravilha. Obrigada, Senhor, por me ensinar tanto todos os dias. E vamos avançando
vamos olhando daqui pra frente. Tá bom, meus amados? Essa foi a nossa palavra do dia. Falamos hoje, meu Jesus! Obrigada por todos vocês, amados, que estiveram aqui. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a todos. Que vocês vão assistir a live depois também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada, amados. Eu amo e honro a vida de vocês. Oi, Cá, tudo bom? Deus te abençoe, minha amiga. Maria, Léo. Um beijo, meus amados. Nos vemos amanhã aqui no Jesus Nosso de Cada Dia. Faça essa reflexão, amados, de perdão, de amor, dessa passagem tão maravilhosa que Jesus nos ensina a amar verdadeiramente, a perdoar verdadeiramente, amados. Mesmo aqueles olhando na nossa cara e falando, não sei quem é. Jesus nos ensina o que fazer. Um beijo no coração de todos vocês. Rubi, precioso em Senhor Jesus, amém. Deus abençoe seu dia também. Simone, preciosa em Senhor Jesus, obrigada. Elisandra, Elciane, Deus te abençoe, Júnior, Jabes, Elinha, um beijo. Ed, é isso aí. Que seja assim na sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Um beijo, meus amados. Nos vemos amanhã.